Boa noite, irmãos e irmãs. Saúdo vocês na graça, na paz e na misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais uma vez expressar minha alegria de estar aqui, agora já adotado como irmão mais novo do reverendo Reginei. De manhã ainda estávamos no processo, na hora do almoço isso foi sacramentado, tá? Então muito obrigado, reverendo Reginei, Verônica, pela recepção. Também os nossos irmãos, seu Ailton, dona Marisa, obrigado pela recepção, pelo cuidado, viu? Deus abençoe a vida de vocês ricamente. E eu espero, nessa noite, trazer uma mensagem que impacte os nossos corações, porque todas as vezes que nós nos achegamos na casa do nosso Deus, numa atitude de culto, nós de fato esperamos que haja uma intervenção, que haja um toque, seja para nos corrigir, nos consolar, nos encorajar, nos edificar pelo poder da palavra dele. E claro, estamos na presença de um Deus santo. E eu quero que você abra sua Bíblia em Josué capítulo 2, e ainda que assentados nós leremos, ou eu peço a ajuda de vocês, para que nós leiamos de forma responsiva. Eu leio o primeiro verso, vocês o seguinte, até o final desse capítulo, e penso eu que quando terminarmos a leitura, você já vai entender muito daquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Josué capítulo de número 2. Leitura responsiva. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escolhera entre as camas do ninho, que havia disposto em ordem do eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. De que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então disseram os homens: a nossa vida é escolhada pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, livrando-nos o Senhor desta terra, nos daremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade.
Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos humildemente que o Senhor fale aos nossos corações, que nós tenhamos a oportunidade de ouvir a Tua voz. Já lemos a Tua palavra, carecemos da iluminação do Teu Espírito, e eu que trarei a mensagem, preciso muito mais do Teu favor, da ação do Teu Espírito, para que possa comunicar claramente a Tua palavra, meus irmãos e irmãs. Que seja, assim, uma noite de festa para essa igreja, enquanto completa 51 anos de idade, de vida, de ministério, e que ela possa receber do renovo do Senhor. Fala aos nossos corações, edifica as nossas vidas. Se porventura alguém entrou aqui nessa noite, ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que possa conhecê-lo e possa experimentar da graça do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Bom, uma das constatações que nós podemos ter à medida que lemos as Escrituras é que o nosso Deus, o nosso Deus é um Deus missionário. É um Deus que se interessa pelas pessoas. Seja em Gênesis 3,15, quando ele volta ao Éden, havia dito a Adão e Eva: o dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrereis. Mas ele volta lá. É Deus que chama por eles. E depois Deus vai fazer isso de uma maneira muito bonita, quando nós lemos em João 1,14, quando fala que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não fomos nós que fomos ao céu e falamos o seguinte: Deus, nós vamos ser salvos. Foi Ele que veio até nós. Ele se fez como um de nós, viveu entre nós e nos comunicou essa boa nova de esperança para que saíssemos, como já lemos nessa noite, das trevas para a luz. Ou como Paulo disse em Colossenses, do império das trevas, o império de Satanás para o reino da luz, o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é um Deus que se interessa pelos povos, pelas tribos, pelas famílias, pelas nações. Deus é aquele que nos alcança onde quer que nós estejamos. Ninguém se esconde dele, ninguém foge do seu agir. Ninguém é tão duro que Deus não possa quebrantar o seu coração. Ninguém é tão imoral que Deus não possa transformá-lo. O que nós sabemos lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é que Deus se interessa, nos visita, nos alcança e nos toca de uma maneira especial. Depois que eu me lembrei que hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher, mas não foi proposital que eu escolhi o texto para falar de Raabe, não, tá? Mas ainda bem que calhou, na providência de Deus, estava tudo certo. Falar de Raabe é bem difícil, porque é uma mulher que era uma prostituta. Sabe lá como era a vida dela, mas não devia ser boa, não. Nunca foi boa.
a vida de alguém que se entregou à imoralidade. Mas essa mulher surpreende aqueles 2 espias com a sua fé. E um crente, até onde a gente sabe, lendo as Escrituras, não foi lá e comunicou o Evangelho para elas. Mas ela ouviu falar, e aí eu quero que você se atenha nisso daqui a pouco. Passaram-se 40 anos da saída do povo de Israel do Egito. 601 mil homens, acima de 21 anos de idade, foram contados. Acredita que cerca de 2 milhões de pessoas fizeram aquela travessia do deserto. A passos largos, acredita-se que em 2 meses chegariam na terra prometida. Como havia crianças e gado, fizeram em 2 anos. Agora eu estou em Números 13. Moisés fala, levantemos 12 líderes, um de cada tribo, e vamos mandar espiar a terra por 40 dias. Esses homens foram e andaram por toda aquela terra, voltaram, 2 homens numa vara carregando um cacho de uva, tá? Não era a parreira inteira não, um cacho de uva. E disseram o seguinte, a terra mana leite e mel, é um espetáculo, só que nós nos sentimos como gafanhotos, o pessoal lá é de grande estatura. Sabe aqueles homens parrudo, grandão? Nós ficamos assim, assustados. Não vai dar. Não é para nós. Vamos levantar um novo capitão, vamos dar um fim em Moisés e Arão e vamos voltar para o Egito. Gente, esqueceram de 430 anos de escravidão. Por causa de uns homens parrudos, hein? Mas 2 homens, Josué e Caleb, que me parece talvez os líderes mais novos, disseram o seguinte, não, vamos lá. Assim como a gente devora um pão, nós vamos devorá-los. Mas os 10 foram mais influentes do que os 2, convenceram o povo, e Deus intervém então para que Moisés e Arão não fossem mortos, e diz o seguinte, toda essa geração de 21 anos para cima vai morrer nesse deserto. Cada dia que espiaram a terra, 40 dias se tornarão 1 ano. Então vocês vão ficar aqui dando volta, sabe andar em círculo? Por 40 anos. Olha o que a incredulidade faz, né? E às vezes nós fazemos a mesma coisa, não quero falar sobre isso nessa noite, mas fazemos a mesma coisa, né? Nós, diante dos desafios ou dos problemas, nós falamos assim, não vai dar não, nem Deus vai resolver isso aqui, vamos voltar, vamos parar com isso, vamos fechar tudo, vamos para casa. E foi isso que esses homens fizeram. Você se lembra que eles supostamente se arrependeram, no outro dia falaram, não Moisés, agora nós vamos lá, nós vamos vencer. Moisés falou, não vai não, que Deus não está com vocês. Foram e morreram muitos deles e voltaram humilhados. Já pensou por medo você ficar andando num deserto por 40 anos? O que faz, né, mais 38 anos. Agora, só 2 homens daquela turma de 21 anos para cima estão aqui, Josué e Caleb. Aquela geração de 21 anos para baixo cresceu, e agora eles são os adultos. Josué e Caleb aqui deveria ter entre 80 e 85 anos. Josué vai se tornar o sucessor de Moisés, treinado por 40 anos por Moisés, e ele tem a missão de fazer o povo entrar na terra prometida. O coração dele não estava muito animado não, você vai se lembrar que no capítulo 1 do livro de Josué, Deus aparece para ele e fala, ser forte e corajoso, não temas, eu vou ser com você. Quer ser bem sucedido? Claro, quero. Então, medita na minha palavra de dia e de noite. E aí então, Josué agora vai separar 2 homens. Ele não fez, eu posso estar exagerando aqui, mas eu penso que ele falou assim, da última vez que mandamos um de cada tribo, não deu certo. Só eu e Caleb que convidam, então dessa vez eu vou mandar só 2. E ele deve ter escolhido a dedo, porque não somos informados aqui que esses 2 homens eram líderes. Ok? Como lá atrás Moisés fala em Números 13, um líder de cada tribo, um príncipe de cada tribo. Então aqui certamente Josué falou assim, eu vou escolher a dedo aqui 2 e vou mandar lá, porque se eles vier com um relatório ruim, eu já falo, gente, vamos parar com isso que lá atrás já deu errado. E ele manda esses 2 homens. E aí eles vão encontrar essa mulher, chamada Raabe, que era uma prostituta. Raabe significa, ou o significado do nome dela é insolência. Melhor falar Raabe, né?
Insolência. Mas você imagina como vai a vida dela, né? Mas essa mulher recebeu os espias de Israel. Os escondeu na sua casa. Ela poderia ter entregado eles, ela não tinha nada a ver com eles, não conhecia eles, e ela sabia muito bem que eles estavam interessados em destruir tudo ali. E ela faz um pedido inusitado, pela salvação dela e da família dela. E eu tenho certeza que ela tinha sérios problemas com o pai e a mãe. Porque alguém que está vivendo na prostituição não é tão tranquilo ir lá na casa do pai e da mãe. Mas ela falou assim, olha, eu preciso também que você salve a mim, mas também tem meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. E pasmem, ela tinha um conhecimento de quem era o Deus de Israel. E já nós falamos sobre isso. Então hoje, eu quero falar sobre a vida dessa mulher, e quero mostrar como o Deus missionário, ele se revela a nós. E eu espero que você entenda, compreenda, aplique a sua vida, entenda o que Deus quer de você, independente da circunstância, das lutas ou das dificuldades que você possa estar vivendo. Hoje, comemorado aí o Dia Internacional da Mulher, nós vamos aprender como uma mulher creu em Deus, pediu pela salvação dela e da sua família, e se tornou uma mulher que entrou na galeria da fé lá de Hebreus 11. Está lá o nome dela em Hebreus 11. Então vamos lá. Eu quero nessa noite então falar sobre esse tema, que já foi anunciado no boletim, e o que eu falei aqui, o Deus missionário. E eu quero falar nessa noite sobre 4 maneiras como Deus se revelou a fim de alcançar o povo cananeu com o evangelho, e ainda hoje quer alcançar o nosso povo, a nossa família, a nossa tribo, ou o que quer que seja. E nós não devemos colocar barreiras, e muito menos imaginar assim, mas aqui Deus não vai fazer, já fez no passado, agora não vai dar certo, e eu quero que você se atenha a isso. Então vamos lá. A primeira maneira como Deus se revelou a fim de alcançar o povo cananeu com o evangelho é da seguinte forma: Deus é soberano. Você pode repetir aí comigo? Vamos lá? Deus é soberano. Vamos lá, bem forte? Deus é soberano. E eu espero que você acredite nisso mesmo, porque Ele é. Olha o que diz o verso 9. É Raabe falando, tá? É Raabe. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Eu leio isso aqui, reverendo Reginei, eu falo assim, será que ela fez aquele curso do reverendo Augusto Nicodemos online, de teologia? Porque é uma mulher ímpia. É uma mulher que vive na prostituição, que vai ser destruída, como todos os cananeus, adoradores de ídolos. A mulher, não foram os 2 espias que explicaram para ela, é ela que vira para eles e fala assim, eu sei, melhor dizendo, ela diz assim, bem sei que o Senhor, e aqui com letras garrafais, é Yahvé, vos deu essa terra. Ela está reconhecendo que o lugar onde ela está, já foi dado por Deus ao povo de Israel. E mais à frente nós vamos descobrir que eles ouviram. E na época não tinha Jornal da Record, Jornal Nacional. Mas guardem uma coisa, tal qual está escrito lá em Atos 11. A igreja tem ouvido e o mundo também tem ouvido. Por isso que a Bíblia diz assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer. Eles ouviram tudo que Deus fez no Egito e ouviram que esse povo estava caminhando para possuir aquela terra. O mesmo povo que ficou acovardado há 38 anos atrás, agora é a nova geração que está ali, ouvindo de uma mulher ímpia falando assim, eu sei que o Senhor deu essa terra para vocês. Irmãos e irmãs, se nós não tivermos consciência que Deus é soberano, nós podemos ir para casa, e eu nem sei, também não vai resolver ir para casa. Na verdade, nós precisamos, como povo de Deus, ter consciência que o nosso Deus é soberano. Mas quem manda no Brasil é o presidente Lula. Quem manda agora, fala-se muito, é o ministro lá, o Alexandre de Moraes. Quem manda no mundo é o Trump. Quem manda no mundo é Deus. Esses homens são meros peões.
que vão pagar muito caro se não fizer as coisas direito, porque existe um Deus que nos coloca. É igual, a mesma coisa nós, pastores e presbíteros, é Deus que nos coloca aqui. Faz mal feito para você ver se depois você não vai prestar conta. Então nós precisamos entender que existe um Deus soberano que está governando sobre todas as coisas, sobre a sua vida, sobre a minha vida. O Salmo 103 fala que Deus está sentado no seu trono, regendo todas as coisas. Não são as coisas grandes, não são as pessoas importantes, são todas as coisas. Aquilo que nós achamos que é pequeno demais, e aquilo que nós muitas vezes achamos que é grande demais, e que Ele não vai intervir. Não, a Bíblia diz que Ele está reinando sobre todas as coisas, que Ele é o Deus soberano. Nada escapa ao seu controle soberano. Ele está vendo tudo, gente. Os seus olhos passam por toda a terra, ninguém se esconde dele. Por isso a melhor coisa que nós fazemos é continuamente nos arrepender, nos curvarmos diante da sua grandeza, da sua majestade e reconhecer o seu poder. Raabe, uma prostituta, falou: bem sei que o Senhor, o Deus de vocês, deu essa terra para vocês, porque Ele é um Deus soberano. Soberano. Ninguém pode resisti-lo. Faraó caiu na bobeira de fazer uma pergunta irônica e supostamente retórica para Moisés. Quando Moisés falou: olha, o Senhor mandou que você deixe o seu povo sair para prestar culto. Aí Faraó, penso eu, né, um homem careca, um bonitão lá, falou assim: e quem é o Senhor para que eu deixe ir o povo de Israel? Aí o Senhor Todo-Poderoso falou: eu vou te mostrar, Faraó. Até a segunda praga, os magos do Egito conseguiram. A partir dos piolhos já não deram mais conta. E Deus foi aumentando as suas pragas até a última, que era mostrar para Faraó que ele não era Deus. Morreu o primogênito dele, morreu o primogênito de todos os egípcios, morreu o primogênito dos animais, mas na casa do povo de Deus não aconteceu. Porque um cordeiro perfeito de 1 ano foi morto, e o sangue foi colocado nos umbrais, apontando para aquele que seria o perfeito Cordeiro de Deus, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando isso porque o nosso Deus é soberano, reina sobre tudo. Então, muito cuidado quando você fala: nesse país aqui quem manda é o fulano. Não, quem manda nesse país é Deus. Se eles não sabem, nós sabemos. Então é o seguinte: você quer um país melhor? Eu quero, estava aqui antes do culto. Dobre o seu joelho e ore. Não é um presidente tão duro que Deus não mova o coração dele. Provérbios 21 fala o quê? Que o Senhor inclina o coração do rei para onde? Para onde Ele quiser. Talvez nós não temos governantes bons, que é para nos ensinar como povo de Deus que nós precisamos depender de Deus. Dobrar o nosso joelho e clamar: Deus intervenha na história do nosso país. A solução para o nosso país é que as igrejas orem e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas. E vejam, é uma mulher ímpia falando: eu sei, viu, que o Deus de vocês é soberano e que a terra aqui agora nem é mais nossa. Nós estamos aqui ocupando, mas eu não sei que hora ou que momento, mas parece que agora que vocês vieram espiar, é o momento para que Ele dê essa terra para vocês. Ok? Há uma segunda maneira, como Deus se revelou a fim de alcançar o povo cananeu com o Evangelho, e que ainda hoje Ele faz, e na nossa vida também. Está aí no verso 10, e você vai repetir comigo: Deus é poderoso. Vamos lá? Deus é poderoso. Vamos mais uma vez? Deus é poderoso. Olha o que ela diz, ela falando em Raabe. Olha o que ela diz no verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Raabe está dizendo o seguinte: a história já espalhou. Que o Deus de vocês Todo-Poderoso abriu o mar. Vocês lembram como é essa cena? Cerca de 2 milhões de pessoas tentando fugir dos egípcios. Indo embora. Primeiro os egípcios falaram: pode ir embora, vai embora todo mundo. Depois o faraó falou o seguinte: o que eu estou fazendo? Eu vou lá atrás. E Deus então manda aquela coluna de fogo que fica entre o povo aqui, a coluna, e os egípcios aqui.
Se não fosse a coluna, os egípcios destruiriam o povo. O povo começa a reclamar. Aí Deus fala para Moisés assim, mas vocês estão reclamando do quê? Diga ao povo de Israel que marche. Aí nos filmes é lindo, né? Nos filmes Moisés levanta o cajado assim, e o mar abre. Mas você já leu o texto bíblico, o que fala? Que um vento oriental soprou a noite inteira. Eu sou meio medroso, eu ia ficar lá do ladinho assim, meu Deus, será que vai secar esse negócio mesmo? Já pensou a noite inteira? Sabe por que a noite inteira? Porque nós precisamos aprender a confiar que o nosso Deus é poderoso. Geralmente, Deus não atua na nossa vida fazendo como passe de mágica, sabe? Entendeu? Então, às vezes você tem que dobrar o seu joelho e esperar 10 anos, mas é Ele que vai fazer com o poder dEle. Às vezes nossos filhos estão afastados do Evangelho, nós temos que dobrar o nosso joelho todo dia e clamar. E Deus vai honrar, porque os nossos filhos nem são nossos, pertencem a Ele. Percebe, a noite inteira um vento soprando, e quando amanheceu, o povo foi a pé enxuto. Mas é interessante ler o texto, porque a mesma terra que era seca para Israel, a hora que o Egito entrou, estava molhada para eles. E diz que os carros deles andaram com muita dificuldade. Por quê? Porque o Deus poderoso é que está atuando. Quando o Deus poderoso quer, e aqui está um pouquinho mais à frente, aí no capítulo 10 aqui de Josué, Deus falou assim, eu vou parar o tempo. Não vai dar tempo de matar todos os inimigos. Ora aí, Josué. E Josué orou. Sol, fica aqui. Lua, fica aí. E diz o texto que ficou por aproximadamente um dia, o sol paradinho aqui, até que o povo de Israel vencesse os seus inimigos. E aí, meus irmãos, às vezes a gente está com alguma dificuldade, fala, não sei se eu oro, não sei se vai resolver. Como não? Nós deveríamos lembrar dos grandes feitos do nosso Deus. Os salmos nos convidam a isso. Quem poderá contar os grandes feitos do nosso Deus? Porque são grandes feitos. É por isso que o pessoal lá de fora, nós não, mas eles duvidam, falam, não, isso é mentira. É porque lá no Mar Vermelho tem uma época do ano que abre, mostra a época do ano aí para nós, então. Já viu algum cientista mostrando a época do ano que abre lá? Não mostram. Essa praga aí, os gafanhotos, vieram um gafanhoto, não sei de onde. Então fala para o gafanhoto vir de novo. Eles duvidam, nós não duvidamos do poder do nosso Deus. Raabe não duvidou, ela falou assim, eu estou sabendo, olha, ela nem estava lá, mas eu ouvi que o Deus de vocês abriu o Mar Vermelho. E eu ouvi que vocês venceram 2 reis. Esse tal de Og aí dormia numa cama de 4 metros, uma cama de ferro de cerca de 4 metros. Devia ser um homem com mais de 3 metros de estatura, tá? Devia ser intimidador. Mas o povo de Israel venceu. E olha que Israel pediu ao Senhor, não, só quero passar pela terra de vocês. Falou, não vai passar. E olha que Israel não era um povo guerreiro, era um povo que estava saindo da escravidão. E Deus falou assim, vou dar vitória. Vocês lembram contra os amalequitas? Que era o seguinte, Moisés levanta o braço, mas o braço de Moisés já pesado, mais de 80 anos, não estou aguentando. Ur, segura de um lado, Arão, de outro. E quando o braço estava levantado, o povo vencia, se abaixava, começava a perder. O que Deus queria ensinar não é que o braço de Moisés para cima ou para baixo garante vitória, é que Ele, o Deus Todo-Poderoso, é que dá a vitória. E que nós precisamos começar a ouvir os seus comandos. Se nós quisermos ser mais que vencedores, que é o que a Bíblia diz a nosso respeito, nós temos que ser um povo obediente, que entende, que lê o manual e coloca em prática. Ninguém lê um manual e fala, li o manual, mas eu vou fazer aqui do meu jeito. Geralmente queima o aparelho, ou o que quer que seja, ou faz um monte de besteira, né? Então nós precisamos começar a ouvir o que o nosso Deus tem a dizer. Nós ouvimos o que o Deus de vocês fez com o povo antes do Jordão. Então agora nós estamos de orelha em pé, mas ela disse uma outra palavra, o nosso coração está desmaiado, não há força em nós. Nós só estamos esperando o nosso fim, porque nós sabemos que o Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso. E às vezes nós como crentes, ficamos tão reticentes, é tão bonito aquele versículo, mas às vezes a gente lê e não lê com essa convicção. Eu estou falando de Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Percebe? O poder opera em nós pelo Espírito, não é que nós somos poderosos. A Bíblia fala que o Espírito intercede por nós, que o Senhor Jesus intercede por nós. Então por que nós não oramos? E aí quando nós oramos, aí Tiago fala isso, pedir e não receber isso porque pede mal. Aí a gente só quer pedir dinheiro. Ou só quer pedir saúde. Se pedir saúde, pelo menos fala, Deus me dá saúde para eu pregar o Evangelho. Não, você quer saúde para viajar, para levar a vida do seu jeito. Nós nos esquecemos que nós servimos um Deus poderoso, poderosíssimo, que nada nem ninguém faz frente a Ele, que quando Ele quer, Ele convence um rei ímpio, que é Ciro, a reconstruir o templo dele, que quando Ele quer, Ele toca num homem, que é um servo seu chamado Neemias, e faz o governo financiar a reconstrução do muro. Um muro que estava lá caído há cerca de 120 anos, é levantado em 58 dias, porque agora quem entrou no jogo para resolver é o Deus Todo-Poderoso. É assim que funciona. Quando a sua igreja não entende, em Atos 8, Deus manda uma perseguição. E diz o texto que todos, Atos 8:1, que todos, exceto os apóstolos, foram espalhados. E aí Filipe começa a falar em Samaria, na Judéia. Aí Deus manda ele para o deserto, ele acha lá o alto oficial de Candace, o etíope. Alguns chegam na região de Antioquia e começam a falar para os judeus, mas parece que esqueceram, não entenderam muito, falaram para os gentios, que são os de língua gregas, e eles se converteram. A igreja ouve lá em Jerusalém e fala, vai lá ver o que está acontecendo. Mandaram Barnabé, diz que ele chega, fica extasiado. Ele viu a mão do Senhor, ele fala, gente, que maravilha, e esse povo está precisando de ajuda, eu vou buscar Saulo, que estava esquecido. Lembre-se, era o pior perseguidor da igreja, se converteu, parece que Barnabé fez aquela jogada, mas o pessoal ficou meio constrangido, chegou lá no colegiado dos apóstolos, de repente entra Barnabé e Saulo, acho que o pessoal ficou meio, Jesus amado, como é que ele traz esse homem aqui? Ninguém convidou Paulo para assumir a igreja, ninguém falou para Paulo, fica por aqui. E a hora que ele foi pregar em Jerusalém, criou uma confusão. Aí Atos 9:31 fala, quando ele foi embora, a igreja crescia em paz. É duro isso, né, gente? Quando a gente precisa sair para a igreja crescer em paz, não é? Mas é assim que funciona. Se você estiver num lugar errado, onde Deus não quer que você esteja, você começa a atrapalhar. Por isso que a gente tem que ouvir a voz do nosso Deus. E em Antioquia, Paulo e Barnabé vão ser os missionários transculturais que vão alcançar o mundo conhecido na época, que é a história contada por Lucas a partir do capítulo 13 até 28. É claro que os outros apóstolos foram por outras localidades, e você vai se lembrar que o Deus poderoso, um dia em Atos 16, falou para Paulo assim, não, você não vai para a Ásia Menor. E eu penso assim, se Paulo tivesse entrado na Ásia Menor, hoje a Índia e a China eram países cristãos, porque aquele Paulo lá, ninguém segurava ele. Mas ele vai para a Europa, vai para Filipos, e não acontece nada do jeito que ele fazia. Lá não tinha uma sinagoga, lá ele não encontrou as pessoas poderosas, ele encontra uma mulher, tudo bem, rica, mas que era estrangeira, que era Lídia, que era vendedora de púrpura de Tiatira. Depois uma mulher que nós não sabemos se converteu, mas que ele expulsou o demônio dela lá, que era a jovem adivinhadora, e vai presa, e na prisão o carcereiro se converte. Mas nasceu uma igreja, porque Deus não precisa da minha nem da sua estratégia. A estratégia dele é muito melhor do que a nossa. Porque você vai se lembrar que Paulo chegava numa sinagoga, começava a falar para os judeus, aí o judeu negava, aí ele ia para os gentios. Em Filipos acontece tudo diferente. Mas Paulo foi obediente àquela visão. Quando um jovem disse para ele, mandado por Deus, passa a Macedônia e ajuda-nos. Porque nós cremos no Deus poderoso. Então, se Monte Sião, Igreja Monte Sião tem dúvida, deveria perguntar, Deus Todo-Poderoso, o que o Senhor quer de nós? E o Deus Todo-Poderoso vai dizer, eu quero isso. Um último exemplo do Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17, 13 anos da bobagem que Sara e Abraão fizeram. Lembra que Sara falou, vamos ter um filho através de Agar? E Abraão concordou. De vez em falar, não, vamos esperar no Senhor. Está demorando, mas vamos continuar esperando. Já passou 12 anos, mas vamos esperar. Tiveram um filho. Deus aparece em Gênesis 17:1 e fala, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Literalmente ali no hebraico El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que subjuga qualquer circunstância. Não há uma circunstância que o nosso Deus não possa mudar. Aí Sara entra lá na lista das mulheres de fé para dizer, de um corpo já amortecido, Deus fez uma prole inumerável como
as estrelas do céu e as areias da praia do mar. Terceira maneira como Deus se revelou a fim de alcançar o povo cananeu com o evangelho. Verso 11. Deus é criador. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Deus é criador. Diz assim: ouvindo isto, Raabe ainda falando, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Como é que essa mulher chegou a essa conclusão? Mas ela chegou. Ela falou assim: não há mais ânimo no nosso coração, porque eu reconheço, eles não reconhecem o povo, eu não sei, mas eu reconheço que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Porque é fácil falar que Deus é Deus em cima no céu, e aí fica nesse plano, né, assim, de algo que intangível, metafísico. Mas o nosso Deus vem aqui estar conosco. Ele é o Deus criador. Como disse de manhã, lembra Jonas fugindo? Deus mandou uma tempestade. Quando os marinheiros desesperados acordaram Jonas, olha, levanta aí, ora o seu Deus. Jonas já tinha certeza da bobagem, não deu outra. Ele falou: é minha culpa, gente. É só me jogar aí no mar que para. Não, ora o seu Deus. Mas quem é você? Eu sou hebreu e eu temo o Deus criador dos céus e da terra. Aí diz que os homens ficaram mais assustados. Lançaram sorte, a sorte caiu em quem? Eu sei que nós crentes não gostamos disso, né? Nem jogamos, mas a sorte caiu em quem? Em Jonas. E Jonas lá, firme e forte, com o seu coração duro, pode me jogar aí que resolve. Me parece que a ideia de Jonas é aquela ideia nossa, né? Eu estou com tanta raiva, não estou afim de fazer o que Deus quer, me joga aí que eu vou morrer. Porque, irmãos e irmãs, você ser lançado no meio do mar ou do oceano, numa tempestade, você vai sobreviver como? Eu morreria mais fácil porque eu não sei nadar. Se você sabe nadar, talvez uns 15 minutos você aguentaria, mas depois você ia afundar e ia morrer também, tá? Eu ia mais rápido, mas você ia depois. Aí o que diz a Bíblia? Que o Deus Criador mandou um grande peixe. Aí o povo fala assim: mas não tem um peixe grande com uma goela tão grande para engolir um ser humano. Mas não duvida do Deus Criador, não. Como eu disse de manhã, Jonas foi o primeiro a andar de submarino. A contragosto, mas foi. Irmãos, o peixe, o grande peixe engolir ele é prova que o nosso Deus é Salvador, senão ele teria morrido ali. E Deus foi, e mal sabia ele que ele já estava viajando lá para a praia, mais perto, para chegar lá na Síria. Mas enquanto isso, por isso que eu falo, às vezes eu lembro, né, eu fui para a igreja com 8 anos de idade, sou de família não crente, mas eu me lembro das fotos de Jonas na barriguinha do peixe. Um Jonas alegre, rindo, orando. Gente, esse homem devia estar uma fera. Esse peixe grande devia engolir aquelas águas, devia bater no rosto dele, devia falar com raiva. Mas lá para o terceiro dia, que é a oração dele, que está lá no capítulo 2 de Jonas, ele fala: Deus, eu vou cumprir o que eu prometi. Eu estou no fundo do abismo, que eu merecia morrer, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. E aí Deus fala ao peixe que vai lá e vomita ele. Né? Isso é sido extremamente ruim também ser vomitado, mas vomita ele na praia e ele vai cumprir. Sabe por quê, meus irmãos? Que o nosso Deus é soberano. Aí você, como crente, fica com vergonha de contar essa história, porque as pessoas vão rir de mim. Onde já se viu isso? Os pescadores aí contam cada mentira que o povo acredita e nós não vamos contar a verdade? Não, não é, gente. E nós não vamos contar a verdade? Foi sim, um homem foi engolido por um grande peixe. Se era uma baleia, eu não sei, mas que ele foi engolido, ele foi. E que Deus tratou o coração dele, tratou. E ainda precisou tratar mais um pouco, porque ele foi lá e pregou só a metade da mensagem do Evangelho. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E ele deveria falar: mas se vocês se arrependerem, serão salvos. Ele deveria ter ido diante do rei, não foi. E aí Deus de novo faz o rei ouvir que tem alguém pregando que vai ser destruído. O rei se arrepende. O rei ímpio mandou fazer um jejum. Jejum é coisa de crente. Mandou fazer um jejum, até os animais. O rei endoidou. Mandou até os animais jejuar. E Deus ouviu aquele rei e salvou aquele povo. E você conhece a história, Jonas virou outra fera. Porque às vezes, meus irmãos, a gente até fala que quer ver as pessoas da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa família salvas.
Mas quando Deus começa a salvar, a gente fala assim, não sei não. Vamos esperar pelo menos uns 5 anos para ver se é uma conversão verdadeira. Porque esse aí eu conhecia, esse aí era meu vizinho, esse aí é da minha família, esse aí entrou na família e meu pai nem queria. Nós duvidamos do poder de Deus. Nós anunciamos que o nosso Deus é um Deus criador. E lembrem-se, a Bíblia fala o quê? Em Romanos capítulo 4, lembra? Que o nosso Deus faz coisas novas e criativas. Que quem crê em Cristo, aí em 2 Coríntios, é nova criatura, uma nova criação. Deus transforma a vida. Deus pega homens e mulheres que viviam uma vida miserável e faz deles homens e mulheres que agora serão seus servos. Olha o que ele fez com o apóstolo Paulo. Certamente o maior perseguidor da igreja. Se tornou certamente o maior missionário que a igreja teve ao longo de todo o tempo. Então, o nosso Deus é um Deus criador. Ela fala, desmaiou-nos o coração, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, no céu e embaixo na terra. E se ela pudesse, falaria assim, e lá no fundo do mar também. Ele é Deus em todo lugar, inclusive no inferno, porque no inferno o diabo não manda nada, quem manda é Deus. Deus manda até no inferno. Não acho que o diabo lá no inferno vai ser o do tridente que vai ficar espetando todo mundo. Bobear ele que vai ser espetado. Porque às vezes nós começamos a falar, ai, o diabo isso. Gente, ele é um ser poderoso, mas ele faz aquilo que Deus permite. Ele não está com essa bola toda, não. E a hora dele vai chegar. A hora dele vai chegar. Então Deus manda em tudo. Eu sempre quando falo de inferno, eu gosto de frisar isso. Só crente tem medo do inferno. Você fala do inferno para o ímpio, ele ri. Fala, lá no inferno vai ser uma festa e tal. Só crente tem medo de ir para o inferno. Porque sabe que é uma punição para o resto da vida. As pessoas são ímpias, não estão nem aí. Chega para o ímpio e fala, você vai para o inferno. Ele fala, mas não estou nem aí. Só nós que conhecemos a verdade sabemos que aquele é um lugar de terror, de sofrimento, de condenação para aqueles que não se arrependerem. Por isso que às vezes você chegar e só ficar falando de inferno para as pessoas não vai causar nada. Você precisa falar do Cristo que é a verdadeira vida, a verdadeira esperança, que é o único que pode tirar as pessoas dessa rota de morte. Quarta e última maneira como Deus se revelou a fim de alcançar o povo cananeu com o Evangelho. Deus é Salvador. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Deus é Salvador. Mais uma vez, Deus é Salvador. Verso 12 e 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Gente, pergunto para vocês, como essa mulher chegou à conclusão que Deus era Salvador? Porque ela falou assim, eu estou pedindo, assim como eu estou ajudando vocês, para que você salve a mim, a meu pai, a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Aí a gente pode falar assim, não, mas ela estava só com medo da morte. Lendo todo o texto e descobrindo depois onde ela entra na genealogia do próprio Senhor Jesus, nós vamos descobrir que ela encontrou o Evangelho. E aqui é um daqueles casos clássicos que a gente fica meio assim, como pastor presbiteriano, como presidente, meio assim, não sei não, onde o Evangelho chega primeiro que a igreja. Não é possível, só se teve e ninguém contou que um crente chegou lá e explicou para essa mulher. Porque não diz que os espias explicaram nada para ela, é ela que chama eles para uma conversa. E começa dizendo, eu sei que o Deus de vocês é soberano, é poderoso, é criador, e que salva, então salva a mim e a minha família. Acho que esses homens ficaram até assim, porque o normal era um judeu falar assim, não, vocês são gentios, gente ímpia, vocês vão morrer, vai morrer você e sua família. Acho que os homens ficaram, como eu leio esse texto e fico boca aberta, que eles não conseguiram refutar a ideia dela e falar, nós não temos como te salvar. Acabaram concordando, falou, então tá, quem você colocar aqui dentro da sua casa, nós vamos salvar, se você não contar sobre isso. E penso eu, lendo o último verso aqui, 24, que quando eles disseram isso para Josué, Josué também falou, então tá.
Se ela entendeu tudo isso, não é prova que Deus vai nos dar essa terra e nós vamos preservar a vida dela, porque ela compreendeu essa verdade. Aí não é da nossa cabeça de falar, não sei não, acho que é assim, essa. É o que Deus faz quando Ele quer. E às vezes faz por causa da morosidade da igreja. Você vê, eu lembro, com 12, 13 anos, ainda no século passado, que tinha aquele AD 2000, que até o ano 2000 todo mundo seria evangelizado, não deu certo. E que já falava da janela 1040. Nós, como igreja, demoramos tanto que Deus está tirando, desde o início do ano 2000, o povo da janela 1040 e levando principalmente para a Europa. Mas aí a igreja fala, não, assim não. Deus está trazendo gente para todo lugar daqueles povos não alcançados. Até a igreja, para que a igreja possa evangelizá-los, e eles certamente vão ser os que vão voltar e evangelizar aquele lugar que a gente chama de cinturão de resistência. Fala que é um dos lugares menos evangelizados do mundo. Talvez projetam que cerca de 3,2 bilhões de pessoas moram ali, e 1,5 bilhão nunca ouviu falar de Jesus Cristo. É só você se lembrar que Índia e China estão lá, os dois países mais populosos do mundo. É um desafio, mas nós vamos dizer que o nosso Deus salva. E lembrando o que diz lá em Êxodo 12, 48, 49, lembra que falava? Qualquer estrangeiro que quiser viver em Israel vai cumprir a lei, lembra? Se era homem, tinha que ser circuncidado. Então Raabe falou, eu creio. Eles falaram para ela, então você vai ter que viver igual nós vivemos. E ela deve ter falado, eu vivo. E meu pai e minha mãe vão viver. E meus irmãos e minhas irmãs também vão viver. Uau! Esse é o poder do nosso Deus, que alcança quem Ele quiser, aonde estiver. Ninguém se esconde dele. Ele nos acha em qualquer lugar, em qualquer tempo. E toda oração que um pai, uma mãe faz pelo seu filho ou sua filha, vai ser ouvido. Que uma mulher faz pelo seu esposo, vai ser ouvido. Que um marido faz pela sua esposa, vai ser ouvido. Que uma igreja faz pela cidade, vai ser ouvida. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai ouvir. E vidas serão transformadas. Corações serão quebrantados pelo poder soberano do nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso que nos ama. Olha que coisa maravilhosa. Essa é uma mulher de fé, que diz assim, o finalzinho do verso 20. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Os homens nem saíram, ela já foi lá e pôs o cordão vermelho. Porque ela acreditou na palavra deles e falou, eu vou colocar, porque eu vou ser salva. E penso eu que ela já correu lá e chamou o pai e a mãe. E não deveria ser um relacionamento bom, porque ela era uma prostituta. Mas ela falou, a coisa aqui vai ficar feia, e eu quero que vocês experimentem da salvação. Nós não estamos na prostituição, nós ouvimos do Evangelho e muitas vezes nós não temos coragem de falar para os nossos familiares, que estão vivendo uma vida miserável, que eles deveriam abandonar essas coisas. E ouvir do Cristo que nós cremos, do Deus que nós servimos. E vir para a nossa igreja, não porque a igreja salva, mas é o lugar onde nós aprendemos acerca da salvação. E com a ajuda dos nossos irmãos e irmãs, para que eles pudessem experimentar a salvação que vem do nosso Deus. Nós não temos poder de salvar ninguém, mas que vem do nosso Deus. A mulher os despediu e colocou o cordão vermelho na janela. E quando você ler o capítulo 6, eu não tenho tempo aqui, na sua casa, diz que, lembra? No 7º dia, deram as 7 voltas, na última volta o povo virou para o lado da muralha e gritou, e a muralha caiu. Aí fala que tinha uma fenda lá, e com a vibração. Para, gente, pelo amor de Deus. Aí eu não aguento também, né? Caiu porque Deus derrubou, não é porque tinha uma fenda lá, a vibração, né, da voz, tá. Caiu. Entraram. Mataram todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, porque era a ordem de Deus. Menos Raabe e a sua família que estava dentro da sua casa. Deus é um Deus que se interessa pela família. A minha, a sua. Mas nós precisamos acreditar. Crer no poder dele. Eu quero concluir dizendo que cremos num Deus missionário. E ele é o maior interessado em alcançar, como João já disse lá em Apocalipse, os povos, as tribos, as línguas, as nações. E ele vai nos usar como instrumento, porque nós somos seus servos. Que ele deixou aqui para uma missão, glorificá-lo
e pregar o evangelho em todo o mundo. Se você se lembrar, Raabe foi mãe de Boaz, bisavô de Davi. Portanto, ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de Mateus, logo quando fala da genealogia no capítulo 1. Uma mulher que era uma prostituta, mas creu em Deus, então certamente mudou de vida, entra para ser e fazer parte da genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostrando que há esperança para todo povo, tribo, língua e nação. Mas para isso precisa se arrepender e precisa crer no Deus Todo-Poderoso, na pessoa do seu Filho, que é o nosso Salvador. Ela é citada pelo autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, 31, quando diz assim: pela fé Raabe, a meretriz não foi, olha só, hein? Ele lembrou quem era ela. A meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Percebam que ele citou duas mulheres só. Você lembra quem foi a outra? Sara e Raabe. Aí você fala assim, mas ele não citou Esther? Não citou não. Ele citou Raabe e Sara. Para dizer que mesmo uma mulher que vivia uma vida miserável, mas quando creu no poder de Deus, creu nele, faz justiça colocá-la na lista que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Aí, meus irmãos e irmãs, se você for para casa desanimado e sem fé, aí você precisa ler todo dia o capítulo 11 aos Hebreus, que começa dizendo o mais importante para nós, que a fé é a convicção de fatos que se não veem. É esperar por aquilo que às vezes nós estamos cansados de esperar. Por aquilo que todo mundo vai rir de você e falar, isso aí não vai acontecer. E aí ele chega no capítulo 6, lembra o que ele fala? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu e você estamos aqui sem fé, não vai dar certo. Outra coisa importante, lembra o tamanho da fé que Jesus falou que a gente precisa ter para que as coisas aconteçam? Tamanho de um grão de mostarda. Jesus não falou, não, você tem que ter uma fé do tamanho de uma rocha. Não, ele falou, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, arranca daqui e vai lá para o mar. E nós não precisamos sair daí fazendo oração para um monte sair daqui para lá. Mas nós precisamos orar, Deus, converte verdadeiramente o meu coração, da minha família, dos meus irmãos, alcança esse mundo com o teu poder. Olha as notícias que nós vemos, gente, é feminicídio, é estupro, é só coisa ruim no nosso país. Nós estamos precisando falar do Evangelho, nós estamos precisando orar e pedir uma intervenção do nosso Deus, porque é só isso, não adianta fazer lei, e as leis hoje, se você matar um cachorro, você vai preso, se você matar uma mulher, o pessoal fala, não sei não, mas peraí, a gente tem que pensar primeiro, qual foi a circunstância, o que deu? A vida de um animal vale mais que a vida de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E parece que virou uma epidemia mesmo. Quanto mais a televisão fala, mais cresce o feminicídio, a violência contra a mulher. Mas a igreja é a voz profética que tem que dizer, é tempo de nos voltar para Deus. E se você tem, como eu, filhos homens, precisa ensiná-los a tratar as mulheres, a ser respeitosos. E se você, como eu, é marido, nós precisamos amar e respeitar as nossas mulheres. E ensinar que essa é a maneira correta dada pelo nosso Deus. Se o mundo não faz, nós faremos e seremos o exemplo para mostrar como Deus determinou e quis todas as coisas. Como disse, Raabe foi alcançada e se tornou uma serva de Deus cheia de fé. Cheia de fé. Eu creio, irmãos e irmãs, que isso é suficiente para mostrar que o nosso Deus é missionário. E eu quero que você vá embora daqui hoje sem se esquecer dessas 4 maneiras como Deus se revelou ao povo cananeu a fim de alcançá-los como evangelho. Porque certamente é dessa maneira que Ele quer alcançar a sua família, a sua cidade, o nosso país e o mundo. Você precisa se lembrar que o nosso Deus é soberano. Quem está reinando? Deus. Ah, mas olha o tanto de coisa ruim que está acontecendo. Fiquem tranquilos, é Ele que está no controle de tudo. Em breve Ele vai voltar e vai julgar todas as coisas. Que o nosso Deus é poderoso, não duvide do poder de Deus. Vocês se lembram de um cântico? Muitos de vocês são da minha época, lá atrás, que nós cantávamos um cântico que falava, não há impossíveis para Deus, não há. Meu Deus tem todo o poder. Eu falo, a gente para de cantar as coisas que eram boas e aí a gente esquece. Hoje parece que Deus não tem força, parece que Ele não quer fazer.
nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é criador. Nós temos vergonha de falar às vezes, porque na escola querem falar que nós somos a evolução de uma ameba, ou então que nós viemos do macaco. E você tem vergonha de falar, não, Deus criou do pó da terra, com terra, fez barro e fez o ser humano. E a mulher tirou uma costela aqui do homem. E seria mais fácil provar, né? Você comer um alface com a salmonela, você vira um rei a noite inteira, né? Agora, quando você está meio ruim de saúde, não manda você tomar um polivitamínico, que tem lá minerais, tudo que tem na terra. A gente deveria pensar nessas coisas. E aí nós somos tidos como aqueles, você que é o doido, você acredita. Acredito, porque quem disse é verdadeiro, e foi o próprio Deus que disse que eu sou do pó da terra. Tanto que a hora que morrer, eu não quero ser cremado, porque vai me reduzir a cinza. Eu quero ser comido pelos vermezinhos lá. Muito melhor. Mas nós vamos voltar para o pó da terra. E é desse pó, no último dia, que nós vamos voltar e Deus vai nos dar um corpo perfeito. Ele não disse que o nosso corpo é ruim, não. Mas Ele vai nos dar um corpo de glória, porque esse está contaminado, tanto o corpo quanto a alma, pelo pecado. E por último, irmãos, como já falei, o nosso Deus é Salvador. Eu fui salvo com 8 anos de idade. Numa casa de Coab, que minha irmã foi, ela tinha 10. Era como uma EBF. Uma casa branquinha de Coab, 50 crianças pondo o pezinho na parede na casa da dona Otacília. E eu pus o pezinho também. Ela nunca reclamou. Nunca reclamou. E isso eu nunca esqueci. Minha irmã foi, usou uma isca para me levar, falou, Marcelo, lá daqui suco e pão com carne. Eu falei, eu estou dentro. Fui pensando no pão com carne, no quisuco, e conheci a Cristo, a minha vida foi mudada. Com 16 anos fui chamado para a obra missionária, com 19 fui para o seminário, com 24 eu estava sendo ordenado ao sagrado ministério e eu sirvo a Deus, aonde Ele quiser. Uma criança da periferia, num bairro de extrema violência, que talvez eu estaria fadado a drogas, ao crime, a um tanto de coisa. A Igreja Central de Franca pensou e ela, como eu disse hoje de manhã, abriu a casa, sem se preocupar se ia sujar a parede, o que quer que seja. E ela fez algo maravilhoso, que eu me lembro, ela nunca pregou, nunca ensinou, só abriu a casa. E naquela casa nasceu uma igreja de crianças, que depois foi de adolescentes, de jovens, e hoje de jovens casais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus é Salvador. E nós não sabemos como Ele vai fazer, mas nós sabemos que Ele faz. Então não limite a ação de Deus, abra sua casa, convide alguém para vir à igreja, entregue um evangelho de João, entregue um prospecto do boletim. Lá em Bauru tinha uma irmã da igreja que evangelizava as pessoas com o boletim, eu tive que começar a colocar coisas evangelísticas no boletim. Vocês entenderam? Nós não sabemos como Deus vai fazer, mas acredite no poder de Deus. Vocês estão completando, e aqui eu termino 51 anos. Frutifiquem para a glória de Deus. Se disponham a ser usados por Ele. E cumpram a vontade dEle. E honrem o nome do nosso Deus. Mais uma vez eu agradeço. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelo privilégio de participar dessa festa, desse tempo de alegria. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês.